Milionário se apaixona por mendiga e desafia sua mãe poderosa para viver esse amor proibido. A mãe do milionário tenta destruir a mendiga, mas o som da minha própria respiração parecia alto demais naquela sala de reuniões silenciosa. Do outro lado da mesa de mogno, 5 homens de terno me encaravam. Seus rostos eram máscaras de impaciência. O telefone no Viva Voz era o centro do universo naquele momento. Do outro lado da linha, uma voz em Tóquio decidia o futuro de um investimento de 9 dígitos. E tudo que eu conseguia pensar era no cheiro de chuva e no som de uma única frase: até a gaiola mais bonita ainda é uma prisão. Senhor Vasconcelos, está nos ouvindo? A voz do meu advogado, Afonso, me puxou de volta. Forcei um aceno de cabeça, a garganta seca. Sim, perfeitamente. Estamos aguardando a confirmação final, Sr. Tanaka. O suor começava a se formar na minha nuca. Era ridículo. Eu, Theo Vasconcelos, o herdeiro que multiplicou a fortuna da família, paralisado por causa de uma mulher que encontrei na rua há menos de 1 hora. Uma mendiga. Mas não eram seus olhos, de um castanho surpreendentemente claro, nem suas roupas surradas que me assombravam. Foram as palavras dela. Eu estava saindo do carro, meu motorista segurando o guarda-chuva sobre a minha cabeça, quando ela se aproximou. Não para pedir dinheiro, não como os outros. Ela apenas ficou parada na minha frente, bloqueando meu caminho para a entrada do prédio espelhado. Com licença, eu disse, mais ríspido do que pretendia. Ela ergueu o queixo. Havia uma dignidade nela que não combinava com o resto. Ela disse, você parece um homem que tem tudo. A voz dela rouca, mas firme. Eu bufei. Estou com pressa. Eu sei, sempre estão. Ela deu um passo para o lado e quando passei por ela sussurrou. Só tome cuidado, até a gaiola mais bonita ainda é uma prisão. Essa frase, minha mãe costumava dizê-la para mim quando eu era criança. Eu devia até uns 8 anos e queria ir a um acampamento de verão com os meus colegas de escola. Ela me negou. Quando chorei, dizendo que todos os meus amigos iam, ela me abraçou, o cheiro forte de seu perfume me sufocando. Meu filho, você não precisa disso, ela disse com aquela voz suave que usava para impor sua vontade. Eles vivem no mundo lá fora, você vive aqui, seguro. Eles têm a liberdade, mas você tem uma gaiola de ouro. E até a gaiola mais bonita ainda é uma prisão, mas pelo menos é segura. Eu nunca mais pedi para ir a lugar nenhum. Senhor Vasconcelos, a voz do meu japonês no telefone me despertou. Parabéns, o acordo está fechado. Os fundos serão transferidos em 24 horas. A sala explodiu em sorrisos e apertos de mãos. Afonso me deu um tapa nas costas eufórico. Conseguimos, Theo, você conseguiu. Eu sorri de volta. Um movimento automático dos músculos do meu rosto. Nós conseguimos. Mas por dentro, eu sentia um vazio gelado. Fechei o maior negócio da minha carreira, talvez da história da empresa, e a única coisa que eu pensava era em como uma completa estranha conseguiu ler a minha alma em 30 segundos. Dispensei as comemorações. Recusei o champanhe. Preciso ir. Tenho outro compromisso. Menti. Meu único compromisso era voltar para a rua e entender o que diabos tinha acabado de acontecer. A chuva tinha engrossado, transformando as ruas de São Paulo num caos de faróis e buzinas. Volte para o local onde me deixou, Jonas. Ordenei ao meu motorista. Senhor, mas o seu almoço com a sua mãe... Cancele. A menção dela me causou um calafrio. Eleonora Vasconcelos não aceitava cancelamentos. Ela planejava, ela controlava. Um almoço com ela era uma intimação real. Meu celular já vibrava no pulso. Ignorei. Jonas manobrou o sedã de luxo de volta para o limpa-para-brisa, lutando contra o dilúvio. Aqui, senhor. A calçada estava quase vazia. As pessoas se abrigando sob as marquises. Mas ela não estava lá. Senti uma pontada de decepção que me irritou. Por que eu me importava? Dê a volta no quarteirão. Devagar, eu disse. Rodamos 1, 2, 3 vezes. Na 4ª volta, eu a vi.
encolhida sob o toldo de uma livraria fechada, abraçando os joelhos. A chuva parecia ter encharcado a única blusa de frio que ela usava. Pare aqui. Senhor, não acho que seja seguro. Fique no carro. Saí na chuva, sem me importar com o meu terno de 20 mil reais. A água fria escorria pelo meu cabelo e pelas minhas costas, mas eu mal sentia. Parei na frente dela. Ela ergueu o olhar, e aqueles olhos castanhos me estudaram sem medo, apenas uma curiosidade cansada. Você, ela disse, como se não estivesse surpresa. Eu fiquei ali parado, sem saber o que dizer. Um idiota encharcado e sem palavras. O que você quis dizer com aquilo? Ela deu de ombros, um movimento sutil. Exatamente o que eu disse. Ninguém fala aquilo, é específico demais. Como você sabia? Um pequeno sorriso brincou no canto de seus lábios, um sorriso que a transformou. Por um segundo a mendiga desapareceu, e eu vi apenas uma mulher. Uma mulher bonita, apesar da sujeira e do cansaço. As pessoas ricas têm sempre os mesmos problemas, apenas com nomes diferentes. Dinheiro, poder, família, são todas gaiolas. Minha vida não é uma gaiola. A negação saiu rápida demais, defensiva demais. É mesmo? Ela desafiou, a voz baixa. Então por que você está aqui, na chuva, falando com uma estranha, em vez de estar comemorando o que quer que fosse tão importante naquela sua reunião? Ela me pegou. Eu não tinha resposta. Qual o seu nome? Perguntei, mudando de assunto. Ela hesitou. Por quê? Porque eu quero saber. Lara. Lara, repeti. O nome parecia simples, real. Eu sou o teu. Eu sei quem você é, ela disse. E o jeito que ela falou me deu um arrepio. Não era admiração, era conhecimento. Como se ela soubesse mais do que apenas o meu nome. Na mídia. Tirei a carteira do bolso. Peguei todo o dinheiro que tinha. Algumas notas de 100. Estendi para ela. Pegue. Vá para um hotel, compre comida, roupas secas. Lara olhou para o dinheiro na minha mão e depois para o meu rosto. Ela não se moveu. Eu não quero sua esmola. Não é esmola. É um pagamento. Pelo quê? Por uma frase? Ela riu. Um som amargo. Minhas palavras valem mais do que isso, teu Vasconcelos. Fiquei chocado com a recusa dela. Ninguém nunca recusava o meu dinheiro. O dinheiro era como eu resolvia as coisas, como eu controlava as situações. Então, o que você quer? Perguntei, frustrado. Uma conversa, disse ela, de verdade, sem o milionário e a mendiga. Apenas você e eu. Me pague um café quente. Olhei para as roupas dela, depois para as minhas. A ideia era absurda. Onde eu a levaria? As pessoas me reconheceriam. As fofocas começariam. Minha mãe, meu Deus, minha mãe teria um colapso. E foi exatamente por isso que eu concordei. Certo, disse, a decisão se solidificando dentro de mim. Era um pequeno ato de rebeldia, mas parecia gigantesco. Um café, mas não aqui. Venha comigo. Ela se levantou, o corpo magro tremendo de frio. Quando ela ficou de pé, vi que era mais alta do que eu imaginava. Ela olhou para o meu carro de luxo com o motorista esperando. Lá dentro? Perguntou, com um tom de desdém na voz. É o único jeito de sair dessa chura. Ela me encarou, por um longo momento. Uma batalha silenciosa acontecendo naqueles olhos. Eu podia ver a desconfiança, o orgulho ferido, mas também vi o frio, a exaustão. Finalmente, ela assentiu. Quando abri a porta do carro para ela, Jonas me lançou um olhar de puro pânico. Ignorei. Lara entrou, hesitante, como se tivesse medo de sujar o couro creme. O cheiro de rua molhada e de pobreza entrou no carro comigo, misturando-se com o aroma caro do couro e do meu perfume. Era o cheiro de 2 mundos colidindo. E eu, pela primeira vez em muito tempo,
Não fazia ideia de para onde essa colisão estava me levando. Mas eu sabia, com uma certeza assustadora, que não queria que parasse. Levei a um pequeno café que eu conhecia dos tempos de faculdade, um lugar escondido numa rua estreita, onde ninguém esperaria encontrar Peu Vasconcelos. O cheiro de grãos torrados e pão quente nos envolveu assim que entramos, um refúgio acolhedor contra a tempestade lá fora. Sentamos numa mesa no canto, longe da janela. Pedi 2 cappuccinos e um pedaço de bolo de fubá, o mais simples do cardápio. Lara envolveu as mãos na xícara quente, um tremor quase imperceptível percorrendo seus braços. Ela não comeu, apenas observou. Seus olhos não eram de admiração pelo lugar, mas de análise. Ela parecia estar medindo cada detalhe, inclusive eu. Você não pertence a lugares como este, ela disse, a voz ainda rouca. Eu costumava vir aqui, respondi, sentindo a necessidade de me defender. Antes de tudo. Antes de se tornar o herdeiro do trono? O sarcasmo era leve, mas cortante. Antes de as escolhas serem feitas por mim. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Era a verdade mais pura que eu dizia em anos. Ela ergueu uma sobrancelha. Ninguém escolhe por nós, Theo. Nós apenas deixamos que o façam. É mais fácil. Conversamos por mais de 1 hora. E não foi uma conversa normal. Ela não me perguntou sobre dinheiro, sobre minha vida de luxo. Ela me perguntou sobre livros, sobre o que me dava medo, sobre a última vez que eu tinha feito algo sem um motivo, apenas pela vontade de fazer. Suas perguntas eram como pequenas agulhas, cutucando lugares que eu mantinha adormecidos há muito tempo. Descobri que ela era inteligente, com uma visão de mundo cínica, mas incrivelmente lúcida. Ela falava sobre economia com a mesma facilidade que descrevia a dinâmica das pessoas que viviam nas ruas. Havia uma educação nela, uma base que estava enterrada sobre camadas de sofrimento. Por que você está na rua, Lara? Perguntei finalmente. Seus olhos perderam o brilho por um instante. A vida acontece. Às vezes ela te empurra para a beirada. E às vezes alguém te dá o empurrão final. Ela desviou o olhar. Não quero falar sobre isso. Respeitei seu silêncio. Em vez de pressioná-la, falei sobre mim. Contei sobre a pressão, sobre a solidão no topo, sobre como cada dia parecia uma repetição do anterior, apenas com números maiores na planilha. Falei sobre minha mãe. Ela te ama, disse Lara, depois de um longo tempo me ouvindo. Mas o amor dela é uma corrente. Pesa. Ela entendia. Sem que eu precisasse explicar os detalhes, a manipulação sutil, o controle disfarçado de cuidado, ela simplesmente entendia. Naquele café simples, com uma mulher que o mundo considerava invisível, eu me senti mais visto do que em toda a minha vida. Quando saímos, a chuva havia parado. O ar estava limpo e frio. Eu não podia simplesmente deixá-la de volta na calçada. Era impensável. Eu tenho um apartamento, eu disse, a ideia se formando enquanto eu falava. Um que quase não uso. No centro. Fique lá, pelo menos por esta noite. Para se secar, descansar. Ela me olhou com desconfiança. E qual é o preço? Não há preço. E eu realmente sentia isso. Considere um investimento em uma conversa interessante. Ela acabou aceitando. Deixei-a na porta do apartamento, entreguei a chave e fui embora, sentindo um misto de pânico e euforia. Eu acabava de instalar um completo mistério no meio da minha vida perfeitamente controlada. Nos dias seguintes, eu não consegui me concentrar em nada.
O negócio bilionário parecia trivial. As reuniões eram um borrão. Minha mente voltava para Lara. Eu mandava entregar comida no apartamento. Roupas novas de loja simples, livros que eu achei que ela gostaria. Ela não respondia, não havia como. Eu não tinha deixado meu número. Mas na terceira noite, não aguentei. Fui até lá. Ela abriu a porta e eu mal a reconheci. Estava limpa, o cabelo escuro e longo, penteado, vestindo uma panta jeans e uma camiseta simples que eu mandei. A beleza que eu tinha vislumbrado antes estava ali, clara e inegável, mas havia uma tristeza no olhar dela que me atingiu em cheio. "O que você quer, Theo?" perguntou, sem me convidar para entrar. "Saber se você está bem. Eu tenho um teto, comida e roupas limpas. Isso é mais do que eu tive em anos. Mas não, eu não tô bem." "Por quê?" Porque nada disso é meu. E porque eu não sei o que você espera em troca. Eu não espero nada, insisti. Será que é tão difícil acreditar que alguém pode fazer algo sem querer nada em troca? Vindo de alguém como você? Sim. É impossível. Suas palavras doíam, mas eu sabia que ela tinha razão para desconfiar. O mundo dela não lhe dera motivos para crer na bondade desinteressada. "Então me deixe provar", eu disse. "Jante comigo, aqui. Eu cozinho." Ela acabou cedendo. Cozinhei um macarrão simples, a única coisa que eu sabia fazer. Conversamos de novo, e nas noites que se seguiram, cada conversa era um passo para dentro do universo um do outro. Eu estava me apaixonando por sua mente, por sua força, pela maneira como ela me desafiava. E eu via a armadura dela começar a rachar. Ela ria das minhas piadas ruins. Às vezes seus olhos se enchiam de uma ternura que me deixava sem fôlego. Mas o mundo exterior não para. E no meu mundo, nada passava despercebido por Eleonora Vasconcelos. "Você está diferente, Teodoro", ela disse, durante um de nossos almoços forçados. Ela sempre me chamava pelo nome completo quando estava desconfiada. "Distraído. Seus relatórios estão atrasados. E você cancelou o nosso jantar de domingo. Você nunca cancela o jantar de domingo." "Estive ocupado, mãe. O fechamento do acordo com Tanaka tem muitas pontas soltas." Ela me encarou por cima da taça de cristal, seus olhos azuis, frios como gelo, me analisando. "Não minta para mim." "Eu sei quando você está mentindo." Sua mandíbula fica tensa. "É uma mulher, não é?" Meu silêncio foi a resposta. Ela suspirou, um som teatral de desesperação. "Theo, já conversamos sobre isso. Uma aventura é aceitável desde que seja com alguém do nosso nível. Alguém que entenda as regras. Uma herdeira, uma modelo, até mesmo uma atriz em ascensão. Mas essa sua ausência tem um cheiro de problema." Eu não disse nada. Não havia nada que eu pudesse dizer que ela aceitaria. No dia seguinte, ela agiu. Descobriu sobre o apartamento no centro. Claro que descobriu. Tudo estava em meu nome. Ela deve ter contratado alguém para vigiar o local, porque na sexta-feira o nome de Lara estava em todos os sites de fofoca. Theo Vasconcelos e seu novo projeto de caridade. Milionário abriga moradora de rua em apartamento de luxo. As matérias eram cruéis. Publicaram fotos de Lara na rua, suja e abatida, ao lado de fotos minhas em eventos de gala. Pintaram-na como uma golpista, uma aproveitadora, e insinuaram que eu estava sendo tolo, talvez mentalmente instável. Corri para o apartamento. Encontrei Lara sentada no chão, o celular de segunda mão que eu lhe dera caído ao seu lado. Ela estava pálida. "Eu sinto muito, Lara. Eu não sei como..." "Eu sei como." Ela me cortou. A voz sem emoção. "É ela. Sua mãe."
É o jeito dela de me dizer para sair da sua vida. Ela acha que pode me assustar? Acha que a humilhação pública é a pior coisa que já me aconteceu? Ela riu. Um som que me deu arrepios. Ela não faz ideia do que eu já passei. Ela não faz ideia de quem eu sou. Nós vamos dar um jeito, eu disse, me aproximando dela, querendo confortá-la. Não existe nós nisso, Theo. Ela se retraiu. Essa é a sua gaiola. Lembra-se? E a porta está bem ali. Você pode sair e voltar para o seu mundo dourado? Eu não. Naquela noite, recebi um ultimato da minha mãe. Ela me convocou à mansão. Encontrei-a no escritório, uma sala escura decorada com os retratos de gerações de homens poderosos da nossa família. Acabou a brincadeira, Teodoro. Ela disse sem rodeios. Você vai tirar aquela mulher da sua vida. Mande ela para longe. Dê a ela dinheiro, o suficiente para que ela nunca mais apareça, e você vai se apresentar com a Verônica no baile de caridade da semana que vem. Precisamos conter os danos à imagem da família. Verônica era filha de um banqueiro, a noiva perfeita que a minha mãe vinha escolhendo para mim há anos. Não, eu disse. A palavra saiu firme, surpreendendo a nós dois. A máscara de calma de Leonora caiu. Seus olhos se estreitaram. O que você disse? Eu disse não. Eu não vou abandoná-la. E não vou ao baile com a Verônica. Ela se levantou, a fúria vibrando em sua postura rígida. Você está escolhendo uma ninguém, uma indigente, em vez da sua família, em vez de mim. Depois de tudo que eu fiz por você, de tudo que eu sacrifiquei para te dar essa vida. Que vida, mãe! Eu explodi, a frustração de uma vida inteira vindo à tona. Uma vida onde eu não posso escolher com quem jantar, onde cada passo meu é controlado. Você não me deu uma vida, você me deu um roteiro, e eu cansei de atuar. Você é um ingrato, ela sibilou. Você não sobreviveria um dia no mundo real sem o nome e o dinheiro que eu te dei. Essa mulher está te envenenando, mas isso vai acabar. Eu vou acabar com isso. Você vai ver. Saí da mansão com o coração martelando no peito. A guerra estava declarada. Ao dirigir de volta para o apartamento de Lara, eu não sentia medo. Sentia uma estranha clareza. Pela primeira vez, eu estava lutando por algo meu. Por alguém. Cheguei e encontrei a porta destrancada. Entrei chamando por ela. O apartamento estava silencioso e vazio. Sobre a mesa de centro, a chave que eu lhe dera. E ao lado, um único bilhete. Com as mãos trêmulas, eu o peguei. Não era uma despedida. Eram apenas 3 palavras. Me encontre amanhã. E abaixo um endereço. O endereço do salão onde aconteceria o baile de caridade da minha mãe. Passei a noite em claro, o bilhete de Lara queimando em minhas mãos. Me encontre amanhã, no baile, o território da minha mãe, o corvil da leoa. O que ela estava planejando? Seria uma rendição? Uma armadilha? Minha mente criava 1000 cenários, cada um pior que o outro. Eu podia sentir o cheiro do desastre se aproximando, mas por baixo do medo havia uma correnteza de esperança. A esperança de que ela não tinha desistido de mim, de nós. Decidi que iria. Eu precisava ver com meus próprios olhos, precisava entender. Na noite seguinte, entrei no salão do Country Club, como um homem caminhando para a própria execução. O ar era denso com o cheiro de perfumes caros e o som de risadas falsas. Lustres de cristal derramavam uma luz fria sobre um mar de rostos conhecidos, pessoas que me cumprimentavam com sorrisos que não alcançavam os olhos. Para eles, eu era o herdeiro pródigo que tinha tido um deslize, mas que agora, esperavam eles, voltaria ao rebanho. Minha mãe veio em minha direção assim que me viu. Ela estava radiante num vestido azul marinho, a personificação da elegância e do poder.
Ao seu lado, como uma sombra obediente, estava Verônica, a noiva que me fora designada. "Teodoro, querido", disse minha mãe. O alívio na voz dela era quase palpável. Ela achava que tinha vencido. Verônica estava ansiosa para vê-lo. "Boa noite, Theo", disse Verônica com um sorriso ensaiado. "Mãe? Verônica?" Minha voz saiu seca. Eu não conseguia fingir. Meus olhos varriam a multidão procurando por Lara, mas ela não estava em lugar nenhum. "Relaxe, meu filho", minha mãe sussurrou, a mão dela apertando o meu braço com uma força surpreendente. O problema foi resolvido. Ofereci àquela mulher uma quantia que ela não pode recusar. A essa hora ela já deve estar em outra cidade, começando uma nova vida. Meu estômago gelou. Teria sido isso? Lara queria me deixado por dinheiro? A dúvida era um veneno, se espalhando rapidamente pelas minhas veias. Por um momento, a imagem que minha mãe pintou pareceu real e eu senti o chão desaparecer sob os meus pés. E então, as portas principais do salão se abriram. O murmúrio de conversa cessou. Todas as cabeças se viraram. E lá estava ela. Não era a mendiga. Não era a mulher de roupa simples do apartamento. A mulher parada na entrada era uma visão. Usava um vestido preto, simples, mas de um corte impecável, que delineava sua figura com uma elegância discreta. Seus cabelos escuros estavam presos num coque baixo, revelando um pescoço longo e brincos de pérola que brilhavam suavemente. A maquiagem era mínima, mas seus olhos estavam em chamas. Eles percorreram a multidão, ignorando a todos, até encontrarem os meus. E então, eles se desviaram para minha mãe. Ela caminhou para dentro do salão, não com a hesitação de uma intrusa, mas com a confiança de alguém que era dona do lugar. As pessoas abriam caminho, perplexas. Quem era ela? "O que ela está fazendo aqui?" sibilou minha mãe, o rosto se transformando numa máscara de fúria. "Seguranças!" Mas Lara foi mais rápida. Ela se moveu com um propósito letal, parando a poucos metros de nós. O silêncio no salão era total. "Boa noite, Eleonora", disse Lara. Sua voz, que eu conhecia como rouca e baixa, agora soava clara e forte, projetada para que todos ouvissem. "Como ousa?", minha mãe disse entre os dentes. "Quem a deixou entrar? Saia daqui imediatamente, sua aproveitadora." Eleonora deu um passo à frente, pronta para a humilhação pública. Era exatamente isso que ela queria. Um espetáculo. "Senhoras e senhores, peço desculpas por esta interrupção. Esta pessoa, infelizmente, tem assediado o meu filho. É uma golpista que se aproveitou da generosidade dele, mas não se preocupem, a situação já está sendo... Generosidade!" Lara cortou, e sua risada ecoou pelo salão. Não era uma risada de alegria, mas de um desprezo profundo e antigo. "Vamos falar sobre generosidade, Eleonora? Ou melhor, vamos falar sobre roubo." Minha mãe congelou. Muitos de vocês não me reconhecem, mas alguns dos mais velhos talvez se lembrem de um nome: Otávio Monteiro. Vi um lampejo de reconhecimento em alguns rostos. Um banqueiro idoso franziu a testa. Uma senhora ofegou. "Otávio Monteiro", Lara repetiu, o nome soando como uma sentença. Ele foi o sócio fundador da Vasconcelos Holdings, o cérebro por trás da tecnologia que deu o primeiro grande impulso à empresa. Ele e o seu falecido marido, Eleonora, eram como irmãos, até o dia em que ele perdeu tudo. Acusado de fraude, de desviar fundos da própria empresa, ele foi à falência, foi humilhado publicamente. Pouco tempo depois, ele morreu. Dizem que de um ataque cardíaco, mas eu digo que foi de um coração partido. O meu próprio coração batia descontrolado. Eu olhava de Lara para minha mãe, cujo rosto estava pálido como cera. Você está mentindo!" gaguejou minha mãe. "Não estou", disse Lara, a voz fria como aço.
Passei os últimos 10 anos da minha vida juntando as peças. Depois que meu pai morreu, você nos deixou sem nada, Eleonora. Minha mãe adoeceu, eu tive que largar a faculdade, vivemos na pobreza e depois na miséria. Mas eu nunca esqueci. Eu investiguei, encontrei os documentos originais que você falsificou, consegui o testemunho de uma antiga secretária que você pagou para desaparecer. Eu tenho tudo. Ela ergou uma pasta que um homem de terno, que eu não tinha notado antes perto da porta, lhe entregou. As provas de que você, Eleonora Vasconcelos, roubou a patente do meu pai, forjou a assinatura dele em documentos de transferência de ações e o incriminou pela fraude que você mesma cometeu. Cada palavra era um golpe físico. A Fortuna Vasconcelos, o meu nome, minha casa, minha educação, meu terno caro, a minha vida inteira. Tudo construído sobre a ruína de outra família, sobre a morte de um homem, sobre a dor da mulher que estava na minha frente. E então, o golpe final. Lara se virou para mim. Seus olhos, que antes me olhavam com ternura crescente, agora estavam cheios de uma dor fria e uma determinação terrível. E para garantir que a justiça fosse completa, ela disse, a voz quebrando por uma fração de segundo, eu precisava chegar perto do coração do Império Vasconcelos. Eu precisava que o herdeiro me abrisse as portas. Precisava que ele confiasse em mim. A verdade me atingiu com a força de um trem. O encontro na rua, a frase sobre a gaiola que ela deve ter pesquisado, descoberto de alguma forma, a aproximação, as conversas, cada momento que eu acreditei ser real, espontâneo, uma conexão de almas, tinha sido um passo no seu plano. Eu não era uma pessoa para ela. Eu era uma ferramenta, a chave para sua vingança. Olhei para minha mãe, que tremia de raiva e medo, sua tirania exposta e desmoronando. Olhei para Lara, a mulher por quem eu estava me apaixonando, e vi o rosto de uma estrategista fria que tinha acabado de destruir meu mundo. Eu fui traído. Por ambas. Uma me aprisionou numa mentira a vida inteira. A outra usou meus sentimentos para explodir essa mentira. Eu estava no meio das ruínas, o som do meu próprio coração se partindo mais alto que o silêncio chocado de 100 pessoas. O tempo pareceu se esticar naquele salão silencioso. Cada segundo era uma eternidade. Os rostos dos convidados eram um borrão de choque e curiosidade mórbida. Na minha frente, as duas forças que definiam minha existência. Minha mãe, com um rosto contorcido de ódio, a imperatriz Kozuba no próprio castelo. E Lara, de pé, solitária e desafiadora, com a dor da traição e do triunfo misturados em seu olhar. Ela me usou, sim, mas tinha me dito a verdade. Minha mãe tinha me dito que me amava, mas tinha me afogado em mentiras a vida inteira. Até a gaiola mais bonita ainda é uma prisão. A frase de Lara ecoou na minha cabeça. Mas não foi ela quem a construiu? Ela apenas me entregou a chave. O que eu faria com ela? Os seguranças, finalmente reagindo às ordens da minha mãe, começaram a se mover em direção a Lara. Vi o lampejo de medo em seus olhos pela primeira vez naquela noite. E neste instante, minha escolha foi feita. Dei um passo, e depois outro, cruzando o espaço que me separava delas. Ignorei a mão que minha mãe estendeu para me segurar, o seu Teodoro não, sibilado e desesperado. Parei ao lado de Lara, de frente para a multidão, de frente para minha antiga vida. Peguei a pasta dela nas mãos. Meus dedos roçaram os dela e senti um tremor. O que a senhora Monteiro disse é extremamente sério e merece uma investigação completa e transparente. Virei-me para o chefe da segurança. Ninguém vai tocar nela. Ela está comigo. O caos explodiu.
Flashes de celulares, sussurros que se tornaram um clamor. Agarrei a mão de Lara, uma mão fria como gelo, e a puxei através da multidão que se abria como um mar vermelho. Não olhei para trás. Eu sabia que se olhasse para minha mãe, veria o fim de tudo. E eu precisava encarar o começo de algo novo, mesmo que fosse construído sobre ruínas. Levei-a para o meu carro e dirigi sem rumo. O silêncio entre nós, pesado e denso. Ela não olhava para mim. Apenas olhava pela janela para a cidade que passava como um borrão de luzes. "Por que você fez isso?" ela perguntou finalmente, a voz baixa. "Você podia ter ficado do lado dela, protegido seu nome, seu dinheiro?" "Endo continuar vivendo na mentira?" Respondi, a garganta apertada. "Você me deu a verdade, Lara, mesmo que tenha sido do jeito mais doloroso possível." "Eu não esperava." Ela começou e sua voz falhou. "Eu não esperava me importar com você." Aquela confissão me atingiu mais do que toda a revelação no salão. Parei o carro numa rua deserta, com vista para as luzes da cidade. "Mas você se aproximou de mim sabendo o que ia fazer?" Eu disse, a dor finalmente vindo à tona. Cada palavra, cada conversa, era parte do plano? Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto dela. "No começo, sim. Eu estudei você. Descobri sobre a história da gaiola através de diários antigos do meu pai. Ele descrevia como o seu pai se queixava da influência de Eleonora sobre você." Usei isso para te alcançar. Ela respirou fundo. Mas então você me levou para aquele café. Você me ouviu. Você me viu, Theo. Ninguém tinha me visto de verdade em 10 anos. O plano era uma coisa, mas o que eu comecei a sentir por você era outra. Ficou tudo complicado. Eu juro. Eu queria sentir raiva, mas tudo que eu sentia era um cansaço profundo. E agora? Agora a justiça pode seguir seu curso, ela disse, olhando para a pasta no banco de trás. O resto, eu não sei. Na manhã seguinte, deixei Lara em um hotel seguro e fui para a mansão. Para a última batalha. Encontrei minha mãe no escritório. A mesma sala onde ela tinha me dado o ultimato. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Você destruiu esta família, ela disse, a voz vazia de emoção. Não, mãe. Você destruiu. Você a construiu sobre a desgraça de outra pessoa. Eu só acendi a luz. Eu fiz tudo por você, para te dar poder, segurança, para que você nunca passasse pelo que eu passei. E que vida é essa que você me deu? Questionei. A calma me surpreendendo. Uma vida onde eu não posso confiar nem na minha própria mãe, onde o meu nome é manchado com o sangue de um homem inocente. Isso não é poder, é uma farsa. Ela tentou de tudo. Ameaças, chantagem emocional, deserdação. Mas nada mais funcionava. As correntes que ela tinha colocado em mim por toda a vida tinham se quebrado. Eu vou usar todos os recursos que tenho para ajudar a investigação, mãe. Eu vou garantir que a família Monteiro receba o que é dela por direito. E depois, eu vou embora. Eu vou construir a minha vida. Uma vida de verdade. Saí daquela casa e nunca mais voltei. Os meses seguintes foram um furacão. O escândalo da Vasconcelos Holdings estava em todos os jornais. Houve processos, investigações. O império da minha mãe desmoronou, exatamente como ela temia. Eu me afastei de tudo, abrindo mão da minha herança, ficando apenas com um fundo de investimento que o meu avô tinha deixado diretamente para mim, intocado pela sujeira de Eleonora. Eu e Lara mantivemos distância no começo. Havia muita dor, muita desconfiança a ser superada. Mas não conseguíamos ficar longe um do outro. Começamos com um café, depois outro. Conversas longas e difíceis onde colocamos todas as verdades na mesa. A culpa dela, a minha dor, o amor genuíno que nasceu no meio da mentira. Descobrimos que a vingança não trazia paz. A justiça, sim, trazia um alívio, um fechamento.
Mas a paz vinha de outro lugar. Vinha da reconstrução. Hoje, 1 ano depois, sentamos na mesma mesa de canto daquele pequeno café. O Império Vasconcelos é uma sombra do que foi, reestruturado e sob nova direção. Minha mãe vive reclusa, uma rainha exilada em seu próprio palácio. Lara usou os recursos que recuperou na justiça para criar uma fundação que ajuda vítimas de crimes corporativos. Eu trabalho com ela. Não temos uma mansão, nem um carro com motorista. Vivemos num apartamento confortável, mas simples. Minha vida não é mais dourada, mas é minha. Lara estende a mão sobre a mesa e pega a minha. Seus olhos, que antes carregavam o peso do mundo, agora brilham com uma luz calma. Você parece feliz, ela diz, com um sorriso suave. Eu estou, respondo, apertando sua mão. E é a mais simples e profunda verdade que já senti. Pela primeira vez, eu estou livre. Nós não esquecemos as cicatrizes. Elas fazem parte de quem somos. Mas juntos, construímos algo novo. Não sobre as cinzas da vingança, mas sobre a base sólida da verdade. Superamos o passado, não apagando, mas encarando de frente, e escolhemos construir nosso próprio futuro. Um futuro onde não existem gaiolas. Apenas o céu aberto.